Então, João, né, você já abriu aí, João capítulo 9, versículo 4 e 5. Semana passada iniciamos a pregação, né, o capítulo 9, nas nossas pregações aqui. Se você percebeu, eu pulei de propósito. Aliás, não é que eu pulei, eu não falei nada sobre esses dois versículos, porque eu acho que eles deveriam ser destacados e ficaria muito longo falar tudo num domingo só. Então eu deixei separado para nós pensarmos sobre ele hoje. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Senhor, abençoa-nos, ó Deus, para compreender a Tua palavra. Jesus, ilumina o nosso entendimento. O Senhor é a luz do mundo. Ilumina o nosso entendimento, para compreendermos Tua palavra, para enxergarmos a Tua palavra, Senhor, e assim fazer a Tua vontade. Amém. Meus irmãos, quando Jesus curou aquele homem, esses dois versículos assim, parece que eles ficaram meio fora, né, assim, Jesus vai e fala isso. E quando a gente vê o restante do relato, né, parece que não tem assim muita conexão. Por que Jesus falou que ele é a luz do mundo? O que tem a ver isso, né? Com o milagre que ele realizou, até aquela maneira bem assim, diferente de fazer o milagre, que ele cuspiu no chão e passou o lodo no olho do cego, isso acaba chamando mais a atenção né, esse versículo onde ele fala, eu sou a luz do mundo, a gente deve trabalhar enquanto é dia, a gente, numa leitura, não presta atenção nesse versículo, né? Mas ele evidentemente é importante porque Jesus Cristo, a palavra de Deus, a Bíblia, ela não tem nada que esteja ali assim, que você possa descartar. Tudo que está ali tem uma intencionalidade, é a palavra de Deus. Jesus Cristo então disse ali, olha, primeiro, duas coisas que vai chamar a atenção aqui, quando ele vai falar sobre a luz do mundo, né? Trabalhar enquanto é dia, e ele fala que precisa fazer a obra daquele que o enviou. E aí, que obra é essa? A primeira pergunta que a gente poderia ter em mente aqui, que obra que Jesus Cristo está dizendo que veio fazer, né? Seria a obra de Jesus realizar milagres, operar milagres, curas e libertação, conforme a gente já até pensou sobre ela? Esse foi o objetivo final de Jesus? A gente já viu que não. Jesus veio, ele curou, ele expulsou muitos demônios, de fato ele fez essas coisas que, pode-se dizer, todo mundo procura. Se não expulsar demônio, pelo menos cura, procura. Se não para si, para alguém muito próximo, mas vai chegar um dia que a gente vai precisar de uma ação, de uma cura, que a gente precisa de um médico. Doente, todo mundo vai ficar. Um dia vai, né? Quanto mais tempo viver, mais chances tem de ter uma doença. Então, se fosse esta a grande obra de Jesus, ele ou estaria curando gente até hoje e só ficava nisso, ou ninguém mais teria morrido porque algum tipo de doença que mata as pessoas, na sua grande maioria, evidentemente. Mas não, a obra que Jesus Cristo veio fazer foi a de amar os pecadores. Foi isso que Jesus Cristo fez ao curar aquele homem. Ele expressou, ele materializou o amor. E meus irmãos, eu sei que nós aqui da Igreja Batista Bethesda já aprendemos um pouquinho, talvez eu esteja apenas relembrando, refrescando sua memória, porque várias vezes nós já falamos sobre isso, mas ainda tem muita gente mesmo, e muitos que se dizem crentes, que não entendem o que é esse amor de Deus. Quando a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho, que deu seu Filho. De que amor Deus está falando? Deus não está falando de meros sentimentos, envolve isso também, mas quando Deus nos amou, Deus não falou de meros sentimentos. A gente canta até uma música muito bonita, né? Deus me ama, né? Tem
aquele louvor, uma música muito bonita. E nós embarcamos nessa onda que acompanha o mundo hoje e a gente pensa nesse amor de Deus como um mero sentimento, mas não é. Você sabe disso, que o amor que Jesus Cristo expressou por nós foi a morte na cruz, foi morrer na cruz. É assim que Deus amou. Como que Deus amou o mundo? Deus amou o mundo morrendo na cruz por nós, na pessoa de seu Filho. Então esse amor, por mais que a gente não entenda, há pessoas que dizem, você já deve ter ouvido isso, diferentes significados de amor no grego. Eu mesmo uso isso tanto na igreja quanto na escola, nas aulas, falando das diferentes palavras que no grego significam amor e as suas diferenças pela palavra em si. Mas mesmo que a gente não entendesse nada dessas diferenciações linguísticas, quando nós olhamos com atenção e quando lemos a Bíblia com atenção, a gente olha e lê: Deus amou o mundo, a tal ponto de entregar Jesus, entregar o seu Filho para morrer por nós. Aí a gente faz, olha, amar o que é? Amar é fazer alguma coisa. Amar é fazer alguma coisa em favor de alguém. Amar é fazer alguma coisa em favor de quem não merece. Mas fazer o quê? Fazer o bem. Fazer o que é bom. As pessoas do mundo, elas não conseguem compreender, meus irmãos, esse sentido desse amor da Bíblia, que é primariamente uma ação benevolente, uma ação de caridade, uma ação caridosa. Ele ultrapassa a ideia de sentimento, né? Na parábola do samaritano, e esse é um dos pontos que inclusive ateus utilizam para tentar desqualificar a Bíblia. Ele fala, Jesus mandou amar os seus inimigos. Aí é lógico que eles usam quando convém, né? Quando lhes convém usar isso como uma contradição, eles usam como uma contradição. Quando lhes convém usar isso para expor a hipocrisia daqueles que cometem uma hipocrisia, eles usam isso, né? Então, por exemplo, quando houve aquele incidente do médico lá com aquele sujeito na cadeia, eles ridicularizaram e nos chamaram de hipócritas. Vocês são hipócritas, porque não conseguem reconhecer o amor e tal, não sei o quê. Mas quando convém, por outro lado, né, para desqualificar a Bíblia, como é que você pode amar alguém que te prejudica, que te faz o mal? Como que eu posso amar alguém que é racista? Como eu posso amar alguém que é assassino? De verdade, isso é uma coisa que questiona, a gente questiona mesmo. Só que Jesus Cristo não estava falando de sentimento. A Bíblia não fala do sentimento. A Bíblia fala de agir, de fazer o bem, de ser benevolente, mesmo para aqueles mais terríveis pecadores. Então, fazer um bem a um assassino é demonstrar amor para com esse assassino. A gente viu agora, eu não acompanhei, realmente eu estou assim desligado de noticiário, eu não estou vendo nada, em televisão não estou vendo nada mesmo, totalmente desligado, né? Até renovei o Netflix, que é para poder ter alguma coisa para ver na TV, pelo menos 30 dias, depois de 30 dias a gente cancela, aproveita os 30 dias grátis. Mas não estou vendo o noticiário porque está muito difícil de ver isso. Mas fiquei sabendo, claro, está uma repercussão, o soldado branco que matou um preto, não sei o que era, o que esse homem era, se ele era um ativista, se ele era um ladrão, se ele era alguém que estava lá de boa, enfim, não sei. Sei que o sujeito matou de uma forma muito covarde, que comoveu aí o mundo inteiro. É verdade. E aquela ação daquele homem, se é como a imprensa falou, exatamente como a imprensa falou, e eu não estou aqui querendo desqualificar nem nada, pelo amor de Deus, eu sei que eu corro um risco danado de colocar as coisas nesse ponto, mas mesmo aquele homem, o que matou, né, o policial branco,
que pelo jeito agiu com um racismo puro, pela imagem foi. Ele pode ser alvo do amor. Mas como que você pode gostar de alguém que fez um negócio desse? Eu não estou falando de gostar. O ato dele é odioso, mas isso não nos impede de fazer o bem para ele. Na parábola do samaritano, o que Jesus Cristo está expressando é isso. A gente pode dizer o seguinte, que judeu e samaritano, a relação de judeu e samaritano era a relação que aquela imagem do guarda matando o homem com o pé no pescoço dele demonstra para nós. Como é, pelo menos, entre aquele guarda e aquele homem ali, de acordo com o que a imagem está demonstrando. A expressão de ódio mortal e de matar mesmo, matar com as próprias mãos, ou ali no caso com os próprios pés, que foi a ação daquele homem. Essa era a relação, muitas vezes, que existia entre um judeu e um samaritano. E ela era de mão dupla, tanto o judeu odiava o samaritano, quanto o samaritano odiava o judeu. Não é que o samaritano era coitadinho, né, vitimazinha, e o judeu era o mauzão da história. O ódio era duplo, assim como acontece ainda hoje entre judeus e palestinos. É evidentemente que a relação de ódio deles hoje não expressa, não é de todos, nem todo judeu e nem todo samaritano eles se odeiam, muito pelo contrário, muitos se dão bem, inclusive existem casamentos entre eles lá, isso a mídia não conta para nós, mas só conta quando tem o ódio, e de fato é claro que existe, e um quer exterminar o outro, um joga bomba no outro. Era assim que estava lá. E Jesus diz o seguinte, olha, um samaritano veio e socorreu o moribundo que estava lá. E o moribundo, ele era um judeu. Jesus conta essa parábola para responder à pergunta: quem é o meu inimigo a quem eu devo amar? Porque Jesus tinha acabado de falar isso. Você deve amar ao seu inimigo. Jesus tinha acabado de dizer isso. Aí eles falam, quem é? Então, né? Na verdade, a parábola é o seguinte, Jesus fala, você deve amar a Deus e amar ao seu próximo, como você ama você mesmo. Aí eles perguntam, quem é o meu próximo? Aí Jesus responde, o seu próximo é o samaritano. Se ele estivesse falando para aquele guarda que assassinou o cara lá com o joelho no pescoço, ele falaria para ele, aquele guarda, quem é o meu próximo? Ele dizia, aquele preto ali que você que é seu vizinho, que mora no outro bairro, sei lá. Aí ele ia entender a mensagem de Jesus, o significado de amor. Amar é fazer o bem. Eu não consigo gostar de alguém que me faz mal. Eu consigo gostar de alguém que é meu amigo. Eu amo no sentido de sentimento, de gostar, as pessoas que me fazem bem, as pessoas que me dão presentes, as pessoas que fazem o que eu gosto que elas façam por mim. Agora, aquelas que me contrariam, aquelas que só fazem aquilo que eu não gosto, essas aí eu não consigo gostar delas. E muitas das vezes, dependendo das ações daquela pessoa contra mim, eu passo a nutrir por ela um sentimento que pode chegar a ódio. Ele pode ser um sentimento de mágoa, ele pode ser um sentimento de rancor, ele pode até ser um sentimento de desejo de vingança. É esses sentimentos. Jesus Cristo não disse que eu tenho que não ter esses sentimentos. Até porque os sentimentos, em certo sentido, eles são incontroláveis. Muitas vezes você gosta de algumas coisas, de algumas pessoas, e nem sabe por que gosta. E às vezes você não gosta das outras. Lá no mundão, como a gente costuma dizer, né? Quando eu não era um crente, eu lembro da minha mãe, da minha avó, dos adultos da minha família, eu era criança, e eles falam, meu santo não foi com o do fulano. Não era assim? Quem nunca ouviu essa expressão? Ou seja, do nada eu não gostei da outra pessoa. Por que não gostou? Não conhece, nunca viu, né? Mas não gostei. Então muita gente não controla os sentimentos, mas as nossas ações sim. Nada me impede de socorrer uma pessoa que eu estou, que me prejudicou muito.
Por exemplo, uma pessoa que talvez me agrediu, às vezes até tentou me matar. Aí num dia seguinte eu estou passando no lugar, ela está lá machucada, caiu, ou está num buraco ali segurando num pedacinho de... num buraco, não, num penhasco, segurando num pedacinho de árvore ali, vai despencar, e socorro, me ajuda aqui. Nada me impede de estender a mão e puxar. Nem o meu sentimento de ódio, nem meu desejo de vê-la cair, me impede de agir em favor dela. Eu só não vou agir se eu não quiser. Porque eu posso ir até contra os meus desejos nesse sentido. Esse é o tipo de amor que a Bíblia está falando. É essa obra que nós temos que realizar. Veja que no entendimento daquelas pessoas, uma pessoa doente, a doença, uma cegueira, ser paralítico, e dependendo da incapacidade, era visto como uma pessoa que cometeu um pecado. E a cegueira... as pessoas cegas eram vistas como as que cometeram o pior tipo de pecado. Se tivesse uma escala de pecado, o cego é o que cometeu o pior pecado. Por isso que Deus o puniu com a cegueira. Eles tinham esse entendimento. Então, imagina aquelas pessoas que blasfemam de Deus, que zombam de Deus, né? Como um dia eu senti uma raiva muito grande de um médico. Eu esqueci o nome dele agora, já contei isso para vocês. Eu estava assistindo o jornal lá e ele falando do hospital onde ele trabalha, ele é médico. E ele disse o seguinte, inclusive médico infectologista. Ele disse o seguinte lá no hospital, e falou assim com uma ironia, um desdém, nós curamos mais que o Espírito Santo. Ele falou isso, ridicularizando a fé, né? E eu lembro que naquela eu falei, mata esse homem aí agora, Deus, faz ele ter um infarto, fiz aquela oração imprecatória, faz ele ter um infarto aí na tela ali, ó, filmando, que é para, sabe, aquela coisa de parar, só para ele ver quem é o Espírito Santo. Aí depois eu falei, não, Senhor, ainda bem que o Senhor não ouviu a minha oração, tanto que ele está vivo até hoje, né? Quem sou eu? Mas na hora deu realmente uma raiva muito grande, né? Como que alguém vai desdenhar de Deus assim? Como que alguém vai zombar de Deus assim? Como que alguém vai pecar e falar, eu peco mesmo, Deus, e aí, quero ver aí tu fazer alguma coisa? Eu já vi gente ter esse tipo de sacrilégio, né? Mesmo essas pessoas, meus irmãos, eles entendiam que o cego era uma pessoa desse naipe, por isso eram os piores pecadores e não mereciam nenhum favor de Deus, eles só mereciam um inferno. Aí Jesus Cristo chega e cura justamente o cego. Ele estava dizendo assim, nós devemos amar até mesmo os piores pecadores. Essa é a obra que Deus mandou fazer. Agora nós temos uma outra coisa, né? Temos uma obra e temos um prazo para realizar essa obra. De novo, meus irmãos, se você for olhar na Bíblia, a gente vai ver muitos dualismos, né? Ou dualidades, luz e trevas, dia e noite, né? A gente já viu outras, a Bíblia vai falar ou é céu ou é inferno, ou é salvo ou é perdido, ou é filho de Deus ou é filho do diabo, ou é luz ou é trevas, ou é dia ou é noite. O que a Bíblia está querendo dizer com isso é que não existe ali um meio termo, né? Não existe um meio do caminho, não existe uma opção ali que fica hora aqui, hora ali. Então, nesse sentido, uma outra coisa que a gente avalia com isso é que não se pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, né? Não se pode ser salvo e perdido, não se poderá estar no céu e no inferno, ou no inferno. O destino final, perpétuo, ou será perpetuamente no céu, ou será perpetuamente no inferno. E nesse sentido de prazo, meus irmãos, Jesus está dizendo com isso que há um prazo determinado para se realizar o trabalho dele. Quando chegar o final, a hora final, ela vai acabar. Não é uma coisa indeterminada. Nós não sabemos quanto de tempo Deus, qual a quantidade de tempo, 2.000 anos, 3.000 anos, né? Vamos dizer que o nosso calendário está justinho, certinho, né? 2020, né? 31 de maio de 2020.
Então, será que o prazo que Deus deu é até o dia 31 de maio de 2020? 1º de junho de 2020 não existirá no calendário do mundo como nós conhecemos hoje, porque Jesus voltará pouco antes da meia-noite de hoje. Nós não sabemos qual é esse prazo, mas o prazo já está determinado. Aquele dia e hora nós não sabemos, mas o dia e a hora já estão determinados. E nesse sentido é que ele está chamando esse tempo de dia. É como se fosse um dia para trabalhar. É lógico que Jesus fala que, né, a gente trabalha de dia, de noite não dá para trabalhar. Hoje a coisa, quantas pessoas trabalham de noite? É lógico que ele estava falando de uma mentalidade de um povo que era essencialmente agricultores. As pessoas lançam as sementes, aquele que vive de plantar e colher, de noite não tem como você plantar semente, regar, afofar a terra. Não, o agricultor não fazia isso. Ele estava usando a ideia, essa metáfora, com base nesse contexto. Então, é de dia que se lança a semente do Evangelho. Ou seja, é hoje que se lança a semente do Evangelho. Em outro sentido também, é enquanto a pessoa está viva que a gente prega o Evangelho para ela. Quando ela morre, ela foi para as trevas, aí trevas no sentido de não estar vivo mais, aí acabou o tempo. Não dá para você pregar para o morto. Não dá para... E aí como fizeram, né? Não há problema de nenhum, eu continuo chamando, não tenho problema com relação a isso, os nossos irmãos católicos, de acender vela para o morto, que é para iluminar o morto para ele sair do purgatório, né? de mandar celebrar missas para o morto, e às vezes teve um tempo que inclusive pagava-se, dava-se dinheiro para poder tirar o morto do inferno, do purgatório para ir para o céu. Quer dizer, essa crença, a Bíblia, clara, a Bíblia nem menciona isso, de tão inexistente que isso é. Morreu, aos homens está ordenado morrer uma vez só, depois disso vem o juízo. Então, o tempo de lançar a semente, de trabalhar, de pregar o Evangelho, é agora. Nós temos então essas duas perspectivas dessa ideia de trabalhar enquanto é dia que Jesus Cristo está falando, né? A primeira é essa, de nós realizarmos esse trabalho de evangelização, nós realizarmos esse trabalho de demonstrar amor para com o pecador. Ao evangelizar, nós estamos demonstrando amor, benevolência para com os pecadores. Isso não nos impede de demonstrar amor de outras maneiras, mas principalmente através da evangelização. A segunda perspectiva é daqueles que ouvem o Evangelho. As pessoas no mundo, colocando nesse termo novamente, têm um tempo determinado para se arrepender. Não haverá possibilidade de alguém se arrepender depois da morte. Não haverá oportunidade para alguém se arrepender no dia do juízo. A Bíblia não é extremamente clara quando ela diz o que será o juízo, como será o juízo. Mas já foi pintado por alguns, já foi ilustrado por alguns, né? Aquele momento em que Deus vai estar lá sentado, aí vem a pessoa e aí, olha, você, seus pecados, né? Aí Deus aponta ali, Jesus aponta tudo isso. Não, por causa disso você vai para o inferno, né? Já se criaram as mais diversas ilustrações com relação a isso. Mas não é verdade, meus irmãos. A Bíblia não diz que o dia do juízo, esse dia que Jesus vai voltar, ele não virá para julgar no sentido de condenar ou absolver. Na verdade, Jesus diz em João, ainda no 1º capítulo, que o mundo já está condenado. Ou seja, a sentença do juiz já foi dada. Para dizer no jargão jurídico nosso de hoje, já foi transitado em julgado, né? Só está esperando vir o meirinho para levar para a cadeia mesmo e trancar, só isso. O que acontece é que Jesus Cristo, ele salva aqueles que o recebem como Senhor. Então, lá no dia do juízo, esse dia futuro que virá, não será para fazer o julgamento e dar sentença. É outro aspecto. Agora, agora, nesse tempo, é que é o prazo que é aquele
que Jesus chama de o dia em que nós podemos exercer arrependimento e confissão e assim sermos transplantados da morte para a vida, transplantados do reino das trevas para o reino de Deus, nascermos de novo, morrermos para a natureza velha e nascermos para uma nova natureza. Jesus, enquanto luz do mundo, ele diz, eu sou luz do mundo, eu sou a luz do mundo, ele vai dizer lá no capítulo 8, e aqui ele diz que, primeiro que ele é a luz do mundo, e agora ele diz que ele é luz no mundo, né? Está iluminando o mundo. Enquanto luz do mundo, então, Jesus possibilita que nós possamos adquirir, possamos adquirir o entendimento de sua palavra, o entendimento de sua mensagem, para que cegos venham a enxergar. Não somente cegos fisicamente falando, né, como foi o caso ali daquela cura dele, e que simbolizou o amor dele pelos mais terríveis pecadores, mas a cegueira espiritual, porque antes de sermos salvos, nós estávamos cegos, não enxergávamos. Aliás, não enxergávamos absolutamente nada, não enxergávamos a palavra de Deus, a mensagem de Deus, como não enxergávamos o quanto nós mesmos somos pecadores. Se a humanidade cega em seus delitos e pecados não pode entender a palavra de Deus, é Jesus quem ilumina a mente. Obrigado. É Jesus que ilumina a nossa mente e nosso coração. Quero finalizar aqui, meus irmãos, então, dizendo mais uma vez e confirmando. O texto diz, Jesus é a luz do mundo. O mundo jaz em trevas. Jesus veio para dissipar essas trevas. Jesus é a luz do mundo. O mundo sem Deus é uma perpétua noite. Jesus é como o sol na manhã sem nuvem, como diz um dos salmos. Nós temos uma obra a realizar, meus irmãos. Em Mateus 5,14, Jesus diz para nós, vós sois a luz do mundo. Jesus está nos incluindo nessa missão, Jesus está nos incluindo nessa atividade. Mesmo aqui, no João 9, tem um momento em que ele fala, né, nós temos que realizar a obra. Esse nós pode ser aquele que a gente chama de nós, usado pelas autoridades, né? Quando a gente vai falar com uma autoridade, a gente usa o plural, principalmente com reis, né? Vossa Majestade. É uma pessoa só, né? Não é mais de uma, mas é a forma de tratamento da realeza, né? Pode ser que Jesus estivesse aplicando esse termo dessa forma, a ele mesmo, né? Mas ele estava incluindo os discípulos ali nessa missão de ser luz do mundo, até porque lá em Mateus 5,14 ele já disse isso, que nós também devemos ser luz do mundo. Nós não podemos deixar de refletir a luz de Jesus para os que estão em trevas espirituais. E aqui, meus irmãos, é uma espada de dois gumes, esse nós não podemos deixar de ser. O crente verdadeiro, aquele que de fato foi salvo por Jesus, e a gente pode até dizer bem monergisticamente, né? Aquele que foi eleito para ser luz, ele não consegue não ser luz. Ele será luz. Se eu energizar aquela lâmpada que está ali, ela vai irradiar luz. Ela não vai fazer esse ambiente ficar escuro. Ela vai fazer o ambiente ficar claro. É impossível, quando você liga a luz, ela fazer o que era claro ficar escuro. Então, o crente verdadeiro, ele é luz no mundo, ele será luz no mundo. Agora, por outro lado, também a outra perspectiva é, nós temos a obrigação de ser. Porque se eu não estou, né, sendo luz, não é assim que você faz na sua casa? Você liga a tomada, a luz não acendeu, o que é que você faz? Arranca, joga fora.
Então, se nós não estamos sendo luz, a gente precisa tomar, opa, sou uma lâmpada queimada. Mais cedo ou mais tarde eu vou ser trocado. Vou ser arrancado daqui e lançado fora. Essa é a ideia. Então é melhor eu pedir a Deus agora, Senhor, olha, eu sei que o Senhor me chamou para a luz, está com um defeitinho aqui, né? Conserta, Senhor, eu me arrependo, conserta para que eu possa iluminar. Porque se eu não estivesse iluminando, eu vou estar sendo lançado fora. Eu, na verdade, não sou luz. Então essa é a outra perspectiva de ver a outra coisa. Eu posso olhar tanto monergisticamente quanto sinergisticamente, e nesse ponto o Evangelho vai atender a perspectiva de ambas as teologias. Jesus disse para nós, nós temos um prazo para realizar essa tarefa, enquanto é dia, enquanto é hoje. Não pensa que você vai, aquela ideia do Deixados para Trás, do filme Deixado para Trás, eu acredito que a maioria aqui tenha visto, né? Naquele filme um pastor, ele foi pastor meia boca, e aí teve o arrebatamento, aí ele ficou, não, agora eu tenho 7 anos para recuperar o atraso, né? Foi o que ele pensou, e foi. Meus irmãos, aquilo é coisa de cinema, isso não é teologia não embarca nessa, não acha que não, hoje eu estou assim, mas eu vou melhorar. Não, daqui a pouco eu sei, tem gente, tem aquele crente que tem aquela consciência, eu sei que eu não estou sendo um crente, mas eu vou melhorar. Espera um pouquinho aí. Tem um prazo determinado. Quando escurecer, não adianta o cara querer ir lá jogar a semente, não vai dar certo. Ainda está claro, ainda é dia. Então, seja luz. Lance a semente. Nós fomos em Cristo feitos luzeiros para esse mundo. Nós devemos trabalhar e realizar a obra que Ele nos comissionou. Se você fizer isso, a cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Nós seremos recompensados pelo Senhor por realizar a sua obra. Trabalhemos enquanto é dia. Amém? Amém. Glória a Deus. Oremos.